Neste vídeo, nós vamos para a segunda matéria ou disciplina do curso técnico de enfermagem. Então, a segunda matéria é a anatomia. Nós iniciamos a introdução de anatomia. Eu vou ler aqui para vocês o que significa anatomia, de onde ela vem. Introdução à anatomia humana. Palavra grega que significa cortar em partes. Cortar separado, sem destruir os elementos componentes. O equivalente em português é dissecção. Anatomia é a parte da biologia que estuda a morfologia ou estrutura dos seres vivos e fisiologia. É a parte da biologia que estuda o funcionamento do corpo. Então, em anatomia, nós vamos estudar variações anatômicas normais, posição anatômica, posição supina e prona, posição supina ou decúbito dorsal, posição prona ou decúbito ventral, decúbito lateral, posição de litotomia, posição de Trendelenburg, posições ginecológicas, nós também estudamos os termos de relação anatômica e, entre estes, nós estudamos os cortes anatômicos. Isto mesmo, os cortes anatômicos do corpo humano. Então, nós temos o corte mediano e plano sagital. Este corte, ele se resume em dividir a pessoa ao meio. É um corte que divide ao meio as partes, o lado direito e o lado esquerdo. Temos o corte transversal ou horizontal, que divide o corpo em parte superior e inferior, a partir da cintura. Temos o corte frontal ou coronal. Este corte divide a pessoa, as partes ao meio, cortando frente e costas, por assim dizer, como vocês entendem, né? Só que nós falamos anterior e posterior, né? Divide o corpo ao meio, anterior e posterior, certo? Estudamos também a região anterior ventral, região posterior dorsal, quadrantes abdominais, que são 9 quadrantes, a gente estuda os quadrantes abdominais, sistema locomotor, nós estudamos ossos, todos os ossos do corpo humano estudamos, estudamos o esqueleto humano, né? Estou falando os tópicos que tem aqui. A cabeça, nós estudamos todas as partes da cabeça, né? Do crânio, o tronco, os membros superiores e inferiores. Estudamos cartilagens, tipos de cartilagens. Tem a fibrosa, fibrocartilaginosa, elástica. Tem as articulações fibrosas, cartilaginosas, sinoviais. Articulações sinoviais, a definição, a gente aprende o que é. Aprendemos também músculos e fibras.
funções dos músculos, tipos de músculos, a musculatura lisa ou visceral, trabalho e fadiga muscular, grupos musculares, músculos da face e pescoço. Na face, frontal, músculo do supercílio, citando apenas alguns. Orbicular dos olhos, músculo do nariz. Tem outros, mas eu só citei alguns. Músculos dos membros superiores, deltoide, bíceps, tríceps, flexor dos dedos, extensor dos dedos, músculo do tórax, músculos do abdômen, reto abdominal, para citar alguns do abdômen, oblíquo, externo, diafragma, músculos dos membros inferiores, vou citar alguns, grande glúteo ou glúteo superior, quadríceps e costureiro, bíceps, crural ou femoral. Estou apenas citando alguns. Estudamos os músculos do períneo, sistema tegumentar humano, camadas da pele, epiderme, derme, anexos da pele, sistema cardiovascular, transporte de gases. No sistema circulatório permite que algumas atividades sejam executadas com grande eficiência. Transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônios e assim por diante. Nós estudamos isso. Estudamos o coração. Tem uma imagem de vista frontal, uma imagem de vista posterior. Estudamos o sangue, né, o plasma. Estudamos a parte sólida, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. Estudamos os dados do sangue humano, tipo de indivíduo, eritrócitos, hemoglobina, hematócritos, vaso sanguíneo, sistema arterial, sistema venoso, anastomose, veias, artérias, principais artérias e veias dos membros superiores e inferiores, circulação pulmonar e sistêmica, circulação pulmonar ou pequena circulação, circulação sistêmica ou grande circulação, sistema linfático, sistema imunológico, macrófagos, linfócitos, órgãos imunológicos, sistema respiratório, função, o caminho do ar, laringe, traqueia, brônquios, fossas nasais, faringe, pulmões, como respiramos, realização das trocas gasosas, inspiração, expiração,
diafragma, sistema digestório, boca e dentes, órgãos e glândulas, língua, glândulas salivares, faringe e esôfago, estômago, glândula parótida, glândula submandibular, glândula sublingual, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, fígado, funções do fígado, sistema urinário, sistema genital masculino e feminino, sistema reprodutor masculino e feminino. Aí vemos testículos, epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais ou de Cooper, sistema genital feminino, ovários, útero, tubas uterinas, ovidutos ou trompas de Falópio. Fisiologia do ciclo menstrual, fértil, infértil. Aí vemos o ciclo menstrual, sistema nervoso, endorfinas, encefalinas, dopamina, sistema nervoso humano, SNA, parasimpático, SNA simpático, SNC, SNP, SNA parasimpático, sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP. Tipos de neurônios, neurônios receptores ou sensitivos, aferentes, neurônios motores ou efetuadores, eferentes, neurônios associativos ou interneurônios. É muito interessante esses assuntos, sabe? Muito interessante. O diencéfalo, tálamo e hipotálamo. Nervo. Sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso voluntário ou somático. Sistema endócrino, hipófise, o hipotálamo, tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, as gônadas, os ovários e os testículos. Glândula, hormônio, funções. Então, esses assuntos nós vemos em anatomia. Eu não vou definir aqui tudo que eu li, mas quando você estiver assistindo esse vídeo, que você terminar de assistir, você pode anotar o que eu escrevi, o que eu estou falando, escrever, anotar e pesquisar. Tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, agora vamos para as atividades de anatomia. Então, nós vimos nas atividades e provas, né? As articulações do crânio. Vimos também os biotipos corporais, que está dentro do assunto de anatomia, né? Tem o ectomorfo, mesomorfo, endomorfo.
são pessoas, né, com os corpos, o formato do corpo diferentes, né? Então, cada uma é chamada por esses nomes que eu citei. A gente também viu as posições, né, do corpo e os músculos nos exercícios. Em outros exercícios que nós fizemos, o professor pediu para que a gente dissesse como é o sistema circulatório do coração, né? E quais artérias que, com seus devidos nomes, ele pergunta na prova quais são as artérias, né? Pergunta também qual o nome das veias, né? Qual o nome que se dá à veia, indicando qual é a veia, para a gente dizer. E fala também sobre o pulmão humano. Então, tem perguntas sobre o pulmão. Tem perguntas sobre o sistema digestório. E todo o assunto que a gente vê em sala de aula, é importante que a gente preste bastante atenção, porque as provas, elas não são muito fáceis para gente que não tem tanto costume assim, né? Quando a gente tem um costume de estar estudando uma matéria dessa, aí se torna fácil, por assim dizer. Mas quando a gente não tem esse costume, a gente acaba ficando um pouco perdido no meio da matéria, né? Da disciplina. Então, também, nessa matéria, nessa disciplina, eu participei de um trabalho, de uma pesquisa, né, sobre todos os assuntos, todos, de anatomia. Então, essa pesquisa é um resumo de tudo que você entendeu que foi dado em sala de aula. Eu tô até com ele aqui na mão. Então, tudo aquilo que eu mencionei, os assuntos que foram dados, foi assunto para um trabalho que a gente fez e entregou para o professor. Bem, no mesmo período que eu estava fazendo anatomia, nós fomos convidados para um aulão, um sabadão de anatomia, na instituição que eu estudo. E lá, eu não tinha muita experiência na matéria, estava começando a matéria, estava vendo poucas coisas ainda, não tinha visto tudo. Lá, a gente aprendeu sobre fraturas, a gente vê as imagens, o professor mostra as imagens, né? Esse curso é para quem tem coragem de ver essas imagens, que não se preocupa de ver essas imagens, né? Porque são imagens fortes, né? De fraturas. A gente viu síndrome comportamental, né? Vimos choque povolêmico, torniquete, vimos síndrome comportamental, né? Como eu já falei, vimos ossos, né? Parte de ossos, desidratação crônica, tudo isso é anatomia. Vimos o que é ossos esponjosos, ossos compactos, né? Aí eles fazem algumas perguntas, por exemplo, qual a diferença entre a artéria e uma veia? Quais os vasos, né,
Onde devemos posicionar primeiro o dorso da mão ou do braço? O que é flebite? Então, eles perguntam algumas coisas que, quando a gente está iniciando, a gente às vezes fica perdido, né? Então, falamos também sobre pressão arterial, aneurisma, falamos sobre medicamentos, falamos sobre artérias, né? Fibrina, debridamento. Tudo isso, fibrina, debridamento, a gente vê em fundamentos de enfermagem, que é um assunto mais abrangente nessa matéria de fundamentos. Então, a gente viu também sobre analgesia, antitérmicos, né? Então, nesse aulão, a gente aproveitou bastante, sabe? Então, eu tô passando essas informações para vocês, por quê? Porque quando a gente inicia o curso de enfermagem, técnico em enfermagem, a gente pensa que vai só para a escola estudar e vai já para a aula prática, né? Vai mexer com mortos ou coisa desse tipo, né? Às vezes a gente pensa assim. Só que o curso, ele é muita teoria. Primeiro, ele é muita teoria junto com a prática. A prática, no início, ela é bem leve. Só que depois, na matéria de fundamentos, ela vai ficando mais complexa e mais abrangente, entendeu? O próximo vídeo, eu espero que vocês estejam assistindo todas as sessões de vídeo que eu estarei enviando. E provavelmente o próximo vídeo nós vamos falar sobre matemática, português, os próximos vídeos, né? Matemática, português, farmacologia, psicologia, ética e outras matérias também, nutrição, saúde da criança, saúde coletiva, né? Aguardem que nós vamos abranger um pouquinho de cada assunto que é dado nesse curso. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação.